pessoa fazendo, porque qual que é o teu objetivo aqui? Storytelling, ele vê a pessoa fazendo. Ele viu a pessoa fazendo, você vai começar a fazer perguntas para ele se enxergar. Quando ele se enxergar, vai fazer para ele. Quantas fotos você vai começar hoje? 10, 15, 20? Então a gente usa. Tem um cliente nosso chamado Leandro. Ele vinha lá de Curitiba para São Paulo. Trabalhava no mercado financeiro. Ele passava muito tempo aqui em São Paulo. Então ele ficava onde? Alocado em estúdios. Sabe os estúdios? Eu pergunto para o cliente. Às vezes ele fala sim, não. Aí você vai perguntar, sabe esses estúdios? Beleza. Esses estúdios, eles são concorrentes de hotéis. Eu uso essa, eu vi uma vez essa captura que você falou, isso é muito bom para o cliente entender. Simples e prático, eles são concorrentes de hotéis. Como se fosse um Airbnb, né, que você aluga esses aplicativos de hospedagem. Ponto, o cliente entendeu. E ele ficava nesses estúdios. Só que o que acontecia? Ele ficava no final do mês, ele ia fazer o quanto que ele tinha de custo, ele pagava 6, 7 mil, 4 mil, 3 mil reais de aluguel, por ficar alguns dias só. O que ele percebeu? Alguém está ganhando dinheiro comigo. Aí o cliente, o que aconteceu? Ele veio no Remicom e ele fechou uma carta de 300 mil. Estou explicando o produto para ele. Onde ele pagava um valor de parcela de R$1.000. Ele investiu 13 meses. E ele contemplou essa carta de 300 mil. Jogou 13 mil, contemplou, agora ele tem o restante da carta de crédito. O que ele fez? Ele comprou esses estúdios. Ele comprou um estúdio lá na Faria Lima. Gente, a Halsey, gente, vocês têm que aprender a mexer. Você antecipa que você vai conseguir melhorar seus atendimentos, melhorar seu fechamento. Porque não vai criar objeção na cabeça do cliente. Já mostra a Halsey, mostra quanto que é o custo de um estúdio da Halsey. Ó, com 300 mil hoje, 300 a 350 mil, você consegue comprar um estúdio da Halsey. Tá? Aí você vai falando. Em média, é de 300 a 500 mil. Pode variar o preço, né? Mas no final da conversa a gente conversa quantas cotas ou qual o valor da cota. Mas ele, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou usando como exemplo, ele comprou um estúdio de 300 mil lá na Faria Lima. O que ele fez? Ele colocou nesse mesmo aplicativo da Halsey como locatário. Ele vai alocar o estúdio dele. Quanto que ele estava cobrando? R$350 ele cobra, a diária. Só que aqui eu vou colocar R$280. Alguém me ajuda com a calculadora? R$280. Fala assim, ó, cara, não é uma realidade hoje você pagar R$280 a diária no estúdio na Faria Lima. Eu estou usando um exemplo fictício ainda para baixo, que isso sempre vai melhorar, tá? Porque o estúdio hoje, no mínimo, você vai pagar uns 350, 500, 600 reais a diária. Porque hoje um hotel na Faria Lima é R$1.000, R$1.500. Você acha que a pessoa vai preferir pagar 600 e morar, ficar ali hospedado no mesmo estúdio ou num hotel? O que o cliente vai falar? No estúdio. Show? Legal. E esse mesmo cliente tem esse estúdio locado até ano que vem. Olha só, até ano que vem. Já tira a dúvida dele, fala, já começa a diminuir a objeção de tipo, se eu não conseguir alugar, eu consigo diminuir, eu estou diminuindo, porque eu estou colocando um storytelling na cabeça dele. Ele tem que se enxergar no Leandro. Ele vai falar assim, beleza, mas vamos pensar que seja 25 dias só aqui no empreendedor. Pensar que não alugou todos os meses. Alugou só 25 dias. 25 dias. Quanto que ele tem de aluguel bruto aqui? 7 mil. Aí o que eu falo aqui, ó? Eu antecipo uma objeção em simples, rápido. Fala assim, cara, sabe quantos estúdios tem hoje em São Paulo? Você vai falar? Não. Hoje tem em torno de 250, 240 mil estúdios. Sabe quantos turistas passam em São Paulo por ano? 40 milhões. Você acha que vai ter gente para você poder alugar? Então, beleza, vamos voltar aqui. Esses 7 mil reais é bruto. Só que você tem um custo da parcela agora. Vamos colocar menos 2 mil reais de parcela. Show? Opa. 2 mil reais de parcela. Vou fazer um cálculo para o cliente. Só que agora, para você não ter custo, dor de cabeça com o inquilino, quebrou o ar-condicionado, você vai ter que ir atrás do ar-condicionado, você paga a plataforma da própria Halsey. Ela vai cuidar de tudo para você. Tudo. Para fazer toda a hotelaria. Mas ela vai ter um custo de administrativo. Nesse estúdio aqui, ele tem mais ou menos uns 800 reais de custo. Vou colocar 1.000. Não dá 1.000. Quanto que dá aqui, gente? 4 mil. Aí eu pergunto para o cliente agora, o que está acontecendo aqui, cliente? Eu faço esse quadrado aqui, ó. Deixa eu colocar. O que está acontecendo aqui, gente? Renda passiva recorrente. O cliente responde isso? Não. Não responde. Ele fala assim, cara, agora você está tendo uma renda passiva recorrente. O
R$ 4.000. Só que não só isso. Esse estúdio, que é o patrimônio, está se pagando. Então você está ganhando uma liquidez todo mês e o teu tijolo está sendo pago por outra pessoa. Show de bola? Legal. Aí eu faço a pergunta para o cliente. Mas o importante não é nem isso, legal. Quanto que o meu cliente, o Leandro, pagou nesse estúdio de 300 mil? 13.000. A gente fala quanto? 300 mil. Aí fala assim, cliente, o Leandro só tirou 13 mil do bolso. Ele colocou 13 mil de investimento, esperou a carta contemplar, contemplou e comprou o estúdio. O estúdio agora está se pagando, tem as 200 parcelas para pagar, não tem? Tem. No final, quem que vai ter quitado desse estúdio? Quanto que está valendo esse estúdio? 800 mil a 1 milhão e 200. Vamos pegar 1 milhão. Quem que pagou esses 1 milhão de tijolo que agora é teu, no teu nome? Quanto que tira de liquidez por mês? Só que olha só, o cliente colocou só 13 mil reais no bolso. Só que o que acontece agora? O que o Leandro faz? Aí eu finalizo com essa pergunta. O que o Leandro faz? O cliente fala... Repete a operação. Tem várias respostas. Eu vou sempre para a mesma linha. Ele vai pegar esses 4 mil e vai comprar mais 4 cartas de 300. Ou seja, 3, 6, 9, 12, 1 milhão e 200 em cartas sendo pagas. Futuramente essas cartas não vão contemplar? Quem que vai pagar essas cartas? Conseguiu entender que o meu produto ele vai multiplicar o seu patrimônio? Sim ou não? Sim. Legal. Você conseguiu entender de uma forma simples que o consórcio ele vai te ajudar a ter uma proteção patrimonial e liquidez lá na frente? Legal, você não tem que sofrer. Agora. Aí o cliente vai com a objeção. Tá, você fez 13 parcelas, mas se demorar 40. Legal, eu vou até mais longe. Maravilha, viu, Rodrigo? Maravilha. Se eu te falar que demora 70 meses, você pagou 70 mil. É bom ou ruim, Rodrigo? É bom. Você vai pagar 70 mil e 1,5 milhão de patrimônio você pagando? E você vai ter liquidez. Todos os estúdios vão te pagar uma liquidez. É bom ou ruim? Maravilha, conseguiu entender? Quantas fotos você vai iniciar? 3, 5? Objeção, gente, vem. Maravilha. Vamos lá, eu tenho várias estratégias, tá? O consórcio é um investimento médio e longo prazo, certo? Então, deixa eu entender, a objeção é pela questão da contemplação. Quando eu vou sacar esse crédito? Isso, legal. Você como investidor, você entende que todo investimento que é médio e longo prazo, ele sempre é mais benéfico, certo? Então, o prazo curto é a gente vai pensar como, às vezes, uma sorte, entendeu? Mas se você quiser, a gente tem várias estratégias de lance. Eu tenho um lance livre, eu tenho um lance embutido, são lances que eu vou cuidar da estratégia, certo? Quantas cotas você quer iniciar hoje? Só para mim. Começar com uma ação só primeiro. Uma só, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contratar 400 mil ou 450 mil. Vou dar a oportunidade para você. E esses 450 mil a gente vai investir no próprio crédito para a gente fazer antecipar a primeira computação. Certo? Nos primeiros 3, 4, 5 anos. Show? Beleza? Vou trabalhar com o próprio crédito. Consegui sobre o computador? Os lances eu deixo tudo na parte estratégica. Se você quiser, também posso explicar quais são. Hoje a gente vai começar com uma cota, 450 mil. Valor de parcela confortável para você. Entendi. Você não deixa nem ele trazer a estratégia tipo assim, mas como é que vai fazer primeiro? Quantas coisas vai ter que ser? Isso, então eu vou fechar ele, porque assim, a parte do lance não é nossa estratégia. O cliente tem que ficar ciente? Tem, porque esse cliente, o que eu faço com o cliente de aposentadoria? Depois eu explico o reajuste, eu marco outra reunião para explicar o reajuste antes. Se o cliente traz na mesa que ele quer o visto do lance, beleza, você explica para ele, lance livre, lance embutido, lance limitado e lance fidelidade. Mostra a fidelidade que você quer mais. Se você quiser antecipar, você pode dar um.
Conseguiu entender, gente, o que eu estou querendo dizer para ele? Beleza? Não estou dizendo que não tem que explicar o lance, tá? Estou falando, fecha do cliente, entender. Às vezes o cliente é mais incisivo, ele quer entender o lance. Você tem que ter o feeling. Tá? Aqui eu fui mais direto, mas você tem que ter o feeling. Se você viu que o cliente está com essa dúvida, com essa insegurança, explica o lance, senta na mesa, mostra para ele como funciona o lance. Ó, vou te indicar o lance embutido, sempre o lance de fidelidade, porque o lance você não vai precisar de capitalizar para poder continuar com o mundo. Mostra para ele, beleza? Aí eu consigo ver uma oportunidade. Faça seus dados para ver o que eu consigo achar. Você tem inscrição no nome? Faça seus dados. Pega os dados. Então assim, tá legal. Já que a gente está falando de parcela, quantas parcelas você fica confortável para você? 1.500? Legal. Se eu achar alguma coisa perto desse valor ou até baixo, a gente consegue ver uma cota para você? Eu vou reservar aqui no teu nome então. 300.045. Eu já direciono ela para o fechamento. Entendeu? Quem mais? Tem mais uma dúvida? Qual que é a porcentagem que eu vou pagar até o final? Deixa eu entender a pergunta. Certo. O intuito aqui da aposentadoria imobiliária, ela vai ser contemplada no período. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. O intuito da aposentadoria imobiliária, isso você não vai falar para o cliente, tá? Estou falando para você, a gente é consultor aqui. Mas, o intuito da aposentadoria imobiliária é você não pagar até o final. É você pagar até a contemplação, quando o inquilino vai pagar o seu imóvel, e você vai financiar naquele imóvel. Liberado. Aqui, ó. Esse exemplo aqui, ele tinha usado 13 meses. Contemplou, liberou os 300 mil e comprou o estúdio. Aí o estúdio tem as parcelas ainda dos 200 que você está falando, né? Essas parcelas não vai ser o investidor vai pagar, vai ser o locatário. Não está caindo um aluguel para ele? Vai pagar a parcela do imóvel. Até o final. Entendeu agora? O que acontece? O consórcio, você sabe como funciona o consórcio? Você não sabe? Não? Quem que funciona o consórcio? Aqui. Faz quanto tempo que você está? Hoje. Então, isso aqui, o aposentadoria imobiliária, não é um produto inicial. É um produto um pouco mais complexo, tá? Mas como que funciona? Você contemplou, vai comprar o bem do crédito. Quem vai pagar as parcelas do bem? Estratégia. Alugar num lugar bom para render bastante para eu poder reinvestir mais fora do mercado. É isso? Certo. Aí tem um. Isso, é uma objeção. Ele vai falar assim, não existe investimento assim que rende 0,7, a mais de 0,7, 1%, 2% ao mês. Tá? Isso aqui existe. Por quê? Tem dois tipos de imóveis. O imóvel para patrimônio, por exemplo, Tamboré. O imóvel de 5 milhões. Nunca vai ser 4% ao ano. Vai ser 0,5, 0,4. Porque é um imóvel patrimonial. Todo ano vai vender sobre 5, 10 milhões, não sobre o aluguel. Isso aqui é um estúdio de 18 metros quadrados. Isso é uma objeção, gente, ó. Cadê? O estúdio de 18 metros quadrados, isso aqui está bem localizado, do lado do prédio da XP. Uma vez uma pessoa com um assessor que mora em outro estado vai fazer um evento da XP, vai precisar de uma locação. Só que, como ele está numa região estratégica, eu posso cobrar o valor que realmente vale. Você pode pesquisar. A gente abre o book aqui para você agora. Hotéis na Faria Lima, R$1.200, R$1.500. Se eu alugar um estúdio por conta própria e colocar um prédio no estado, eu vou ter esse rendimento, até mais. Hoje em dia, a maior parte das construtoras só estão investindo em estúdio. Pouquíssimos hotéis, pouquíssimos lugares grandes. Hoje em dia é no máximo 21 a 27, 32 metros quadrados. Grandes capitais a gente está fazendo bastante a procura, porque tem esse déficit de moradia. Perto de faculdade. Mas existe um déficit de moradia. Para justamente isso aqui, principalmente
principalmente nas minhas capitais. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Querem fazer uma pergunta? Porque senão você assusta o cliente. Já assusta. Tem uma guerra baixa. Entende? Então, hoje um imóvel desse aqui é uns 350, 380 reais. Tá? E ainda tem a taxa de limpeza. É, tem 800 reais. Pode ser 20%, 30% do valor do aluguel bruto, mas mesmo assim vai estar na quantidade de. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Não, isso. Isso se chama aposentadoria imobiliária, que é pro imóvel. A carta você vai ficar pagando os 220 meses. Só que não é você que está tirando dinheiro do bolso, ou a pessoa que está no seu imóvel alugado. Isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não entendi a objeção dele. Ele fez uma pergunta. Sim, Como é? Ele perguntou, ele estava querendo confirmar se era realmente. E que ele estava pensando que era a venda da carta. Ele estava perguntando, você não vai vender a carta, você vai colocar o imóvel para alugar? Sim, sim. Mais alguma dúvida aí? Traz a objeção aqui, ó. Quer saber isso? Deixa eu ver quem quer saber isso. Mobília, gente. Gente, 300 mil hoje se compra um estúdio, mas não mobiliário. Eu uso isso aqui como exemplo. Tá? Depende. A gente vai ver isso quando? Tá? E detalhe, você tem que entender. Vamos lá. 350 você já pega um estúdio imobiliário. Imobiliário. Estúdio pequeno. Também são os planejados, né? Negociaria, mas imobiliário você pega 350, 400. Se o cliente contemplar 300 e ele queria comprar isso aí, o que ele faz? Primeiro, que é uma pessoa de alta renda, se ele tiver dinheiro para investir, não vai ter problema nenhum. Às vezes ele jogou 20 mil para comprar, e para ele jogar mais 50 para comprar, não vai ter problema. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? A maioria dos clientes eu vejo isso. Segundo, se o cliente está fazendo isso, ele não tem o poder aquisitivo para mobiliar. Você vai intencionalmente contratar um crédito maior. Se ele não tiver dinheiro para lance, você vai dar um crédito maior para ele, para encaixar no valor de parcela e você conseguir concluir o projeto. Bora? E ela financia isso, né? Tem que ter uma linha da vai Ele já vem completo. Eu já falava de administradora que ela abaixa do próprio administrativo, até quitar. Hein, Cris? Fora o poder de barganha, né? Porque vai ter 300 mil. Ele não vai pegar o imóvel de 300 mil. Vai pegar os 300 mil. Mas pode poder barganhar o imóvel já. Tem isso também, tá? Se o cliente ele não tem nada para poder jogar na frente, você entende que ele não tem dinheiro líquido, você vai contratar 300 mil, não vai precisar boleto para ele. Então você já vai deixar claro, ó, o que a gente vai fazer? Intencionalmente, quando aumentar o seu poder de investimento, a gente vai aumentar a sua carga. Se contemplar antes, a gente vende, capitaliza esse dinheiro e vai pagar a parcela. A parte da documentação, ele pode usar também a carta. Depende da documentação, mas ele pode. Se for estúdio, tipo, igual você está apresentando. Se for estúdio, dá. Depende, vamos lá, depende da documentação, tá? Não generalize isso, porque são muitas documentações. Mas você pode usar da própria carta para pagar a documentação. Depende da documentação. Beleza? Cris, eu vou te fazer um rápido. Se eu comprar com crédito de 100 mil, passa 5 meses, eu chego para você, ô Cris, tem como eu aumentar esse crédito para 150 mil? Não consigo? Sim. Ou eu tenho que contratar um outro crédito? Vamos lá. Dentro do grupo do acesso do Apollo, vai ter os grupos lá, certo? Não tem um negócio lá de parcela, você reduzir a parcela? Certo? Tem um valor do crédito aqui em cima, na parte de cima. Você vai ver lá se tem de 80 mil a 160 mil. A maioria dos grupos de 80 a 160 você consegue direcionar nesse valor. Tá? Não posso reduzir para menos que 80 nem mais de 160. Vai aumentar para mais de 160. Tá?
Então, se eu contratei um crédito nesse exemplo de 80 mil, aí passa um tempo, o meu cliente ele consegue guardar um pouco mais. Chegou ao Rodrigo, eu consigo guardar um pouco mais. Eu posso aumentar esse crédito para 100 mil? Pode. O teto é 160. Só analisa qual que é a limitação do grupo. De 80 geralmente vai para 100. Mas eu vou ter que. E aí eu vou ter que ficar correndo atrás para fechar ou para Eu mesmo vou deixar auxiliar. Muito baixo. Quero que você gaste menos energia possível se você comprar esse imóvel. Será que isso fica melhor ou menos trabalho? É porque já estou ficando com o preço todo uma artista de 1.000, eu pegar um cara e você tem que dar uma Eu entendi. Quando você recontrata esses créditos, não é na house. Isso é uma opção se você quiser. Se você não quiser jogar as 4, se você quiser jogar 2 mil só de parcela, ficar com 2 mil, pode. Isso é uma opção sua. Mas não é obrigado. Sempre deixa claro isso, tá? Porque senão isso pode dar bem na casada. Não é obrigado. Pode fazer. Mas hoje o Leandro tem 90 cotas, 9 anos, ele faz isso pra gente. Então, realmente meus clientes não querem. Você pegar toda essa vida e jogar. Então, se preocupe a aposentar. Gente, vamos encerrar? Pode falar, Débora. Ontem, voltando, fui tentando conversar com o motorista da Uber, ele estava treinado. E aí eu contei pra ele sobre isso e ele perguntou algo que eu não soube responder, obviamente, acabei de chegar. Ele perguntou se caso eu estou contemplado, é uma carta de crédito, não é um imóvel. E eu mudo de ideia, eu não quero mais comprar imóvel. A carta de crédito eu posso pegar e investir em algum outro lugar para render, ou eu posso manter ainda na Demicon para isso gerar Demicon? Maravilha, você pode. A própria Demicon, você não é obrigado a utilizar o crédito em imóveis. Você pode deixar a carta aplicada Selic. Como se você estivesse deixando a caixinha do cliente. Ou vender a carta, né? Fala isso pro cliente, mas é só para você entender a linha de raciocínio. Você vai pegar o dinheiro, o crédito contemplou. Se eu não uso o crédito, a Demicon automaticamente vai pegar os 300 mil e vai aplicar para te render. Então vai ser um investimento mesmo que vai estar aplicado. E a rentabilidade desse valor eu não vou ter acesso, a menos na Não quitação no final. Isso, ó, você tem que deixar claro que daí não vai ter liquidez do dinheiro na conta. Ele vai estar aplicado e vai continuar pagando a parcela cheia. E é melhor no final. Mais de 500 mil.